Olá, pessoal! Estamos de volta para mais um episódio do Diálogo Criminal. E comigo aqui hoje, os meus colegas. Olá, Ri. Oi, Cris. Tudo bem? Rafa, bem. Felipe, Joia? Ricardo Dias, tudo bem com você? Tô bem. É? E você? Tô bem também. Você, Felipe? Tô bem também, tudo bem com vocês? Feliz de estar aqui. Rafa, Rafael. Oi, Crisota, Ricardo, Felipe, mais uma vez aqui. Vamos debater muito hoje, hein? Ixi, então, porque a gente já estava debatendo antes, né? Então achamos melhor ligar a câmera, porque o assunto de hoje é interessante. A gente resolveu falar sobre a denúncia contra o Bolsonaro e os co-denunciados, né? E aí a gente deu uma olhada aí nessa denúncia e resolvemos conversar com vocês sobre esse assunto. E aí? Não, e aí que assim... Esse... E aí Ricardo que ele já levantou a voz. Falar, não sei porquê, o Ricardo quis começar a já falar. levantou a voz. Nesse tema eu queria ficar com a chave do seu microfone. Tá. Né? Com Não, liga e eu- desliga do seu microfone. Eu juro que se alguém levantar a mão, eu paro, tá? Mas eu queria dizer que a gente começou a falar lá embaixo, né? Lá no café, e veio falando no elevador, né? E Um dia talvez a gente devesse gravar tudo isso aí, porque assim, essa talvez seja a parte mais legal até, né? Porque Não até sei coisas se assim pode ir ao ar. impronunciáveis e Não tal, sei se assim, poderia, impublicáveis, né? Não, e aí... Que assim... Você leu a denúncia inteira? Primeiro acho que assim, ó. até pode ir, viu, Cris e Ricardo? Pode ir, porque analisando essa denúncia, né? Qualquer coisa pode no Brasil. Tudo pode. A liberdade de expressão... É liberdade de expressão, exatamente. é absoluta Tá, hoje no Brasil. Então, Não, assim, eu... Mas não é? contém ironia, tá, gente? Mas não Contém é. ironia. Vamos lá. Primeiro eu quero dizer que a denúncia tem 270 páginas, né? Li na diagonal, tá? Você leu na li os diagonal? tópicos, li na diagonal, não li a denúncia, pra ser honesto, né? Tá. Assim, eu li as imputações, Uhum. né? Eu li a parte que descreve, né, cada um dos delitos ali. E assim, pra mim, veja, só queria lembrar quem tá em casa, porque às vezes quem tá assistindo a gente não é uma pessoa que conhece a técnica do direito, né? Uhum. Existem elementos para aquela turma ser denunciada? Penso que sim, a partir de tudo que eu li, a partir do relatório da Polícia Federal, né, e da própria delação. Então, acho que tem elementos para denunciar. O que eu preciso de prova para acusar alguém de um crime, porque denunciar é isso, né? Isso. Denunciar alguém, quando o Ministério Público denuncia alguém, ele formalmente está acusando alguém de um crime. Então, provas, elementos para acusar, a gente tem? Acho que tem, tá? Se essa denúncia vai ser recebida, e se depois de recebida, e aí sim vão ser produzidas provas e contraprovas, essas pessoas vão ser condenadas, isso é outra história. Tá, então só para ficar claro, quando começa a ação penal começa com uma peça que chama denúncia, né? Porque às vezes as pessoas não sabem nem isso, né? Falar, foi denunciado, o que significa? Isso. Então significa que agora existe uma acusação formal contra o Bolsonaro e os demais, né? Que foram lá Acho que a gente incluídos pode- nessa... Vários militares, né? Se me permite, eu acho que a gente pode falar, porque na mídia falou muito que são 34 investigados. Na verdade, não são 34 denunciados. Na verdade, não são 34 denunciados. Não nessa. Isso Na aí. verdade, foi fatiada. É isso aí. O relatório da Polícia Federal é de indiciamento de 34 pessoas, mas aqui 8 pessoas foram denunciadas. Ou seja, escolheu um bloco e eles vão fazer outras. E aí pode ter que até os mesmos sejam denunciados, mas a gente tem aqui 8 denunciados e não os 34 que está sendo noticiado. Isso é importante falar que não tem nada de ilegal. Né? não A escolha tem. do Ministério Público Não em tem. fatiar. Na verdade, este fatiamento já vem sendo feito desde a época da Lava Jato. Ou até antes Das grandes operações eles fizeram Sim. isso, me parece que para até não alcançar a prescrição e para que o processo seja rápido. Ou seja, porque um processo com 34 denunciados, aí você tem muitas defesas, tem muitas testemunhas, aí a chance disso demorar muito tempo e conseguir... Aqui mais difícil porque vai ser julgado especificamente no Supremo e aí não tem tantos recursos, os recursos são mais paliativos e são rápidos. Posso só fazer um Claro, parezinho? Assim, ó, quem tá em casa, de novo, né? Fala, mas o que é indiciamento, né? Quando a polícia começa a investigar alguma coisa, assim, não preciso explicar para vocês, evidentemente, vocês têm absoluta noção disso, mas a polícia começa a investigar alguém, e quando ela chega à conclusão de que um crime aconteceu, sob o ponto de vista dela, eu, então, polícia, entendo que um crime aconteceu e que há indícios, ou seja, existem elementos que permitem concluir
a meu ver, a partir da investigação que eu, polícia, fiz, de que aquela pessoa é a autora do crime. Aí ela faz o chamado indiciamento. Então, assim, significa a polícia apontar quem ela acredita que cometeu aquele crime. Né? Isso vem marcado no relatório e tal. Entregue para o Ministério Público. O Ministério Público não é obrigado, isso também é importante, né? Também Porque é muito se falou na importante. imprensa aí, o Ministério Público desbordou daquilo que estava no relatório da Polícia Federal. A gente vê todo dia, né? Todo Acontecer dia. isso aí. Então a polícia chega a alguma conclusão, essa conclusão da polícia não vincula o Ministério Público, no caso, o Procurador-Geral. E é muito comum na prática a Muito gente comum na ver prática. pessoas É. indiciadas e depois não denunciadas, ou seja... Ou o contrário. Pessoas, às vezes, não indiciadas, indiciadas, mas que foram denunciadas. sim. exatamente, que são denunciadas, ou seja, contra elas depois vai pesar um processo criminal, apesar da polícia, no primeiro momento, ter enxergado que elas não tinham relação com a prática do crime, né? Então, assim, ok, não tô vendo, tá? Nada demais até aí. Até esse ponto não tem nada de anormal, né? Não. Na relação É, Ministério eu- Público eu- e Polícia Federal. Tudo isso foi... É o que a gente vê no cotidiano das operações, da ação do próprio Ministério Público. Se ele entende que é caso de denunciar, ele denuncia. Se ele entende que é caso de arquivamento, ele arquiva. Enfim, se ele entende que é caso de pedir novas diligências para a própria polícia, ele pede. Então, só queria dizer que este fatiamento, embora seja aceito na jurisprudência, já está consolidado no Supremo e na jurisprudência dos tribunais, assim, eu absolutamente contra isso. Ou seja, tem que ser feito, tem uma investigação, essa investigação tem que andar com o processo. Ou seja, essa é uma manobra para que se processe as pessoas de forma diferente. Acho que isso vai dar discussão. É Porque ruim, eu acho que é ruim, porque você pega. Se os 34 pessoas, ou as outras pessoas, não serão ouvidas neste processo. Talvez essas pessoas seriam bom para a defesa ou para a acusação. Então, assim, acho que isso pode ser questionado, acho que vai ser questionado, mas já é uma matéria que está já pacificada. Isso De fato, é uma coisa que, assim, é funcional, né? A única razão de ser é por ser mais prático, né? É por ser mais prático, o que a gente aprende é que você não... A denúncia, ela é indivisível e sob esse enfoque, né? Ela deveria constar lá todo mundo, a não ser que você não tenha elementos contra um ou outro indivíduo que tenha participado, mas aí não consta daquela denúncia, né? Ela pode ser divisível nessa medida, né? A regra é que não seria, né? eu acho que tem duas questões aí pra gente botar em discussão. Eu acho que essa é ok, porque assim, eu acho que os advogados deles vão pleitear por conta de regras de conexão que estão no código. Todo mundo deveria ser denunciado e processado no mesmo processo. Sim. Ok? Mas como o Felipe lembrou, isso aí eu penso que... Perdido. Então, tirar água do mar de canequinha, entendeu? Porque não vai rolar. Duas coisas que eu acho que são, assim, os pontos nevrálgicos. Gostou do nevrálgico? Gostei. Muito bom. Gostei também de tirar a água do mar com canequinha. Achei muito boa. Que são a delação do Mauro Cid. Cid. Né? Esse é acho que é um dos mais. E o outro, a questão sobre a possibilidade, né, de depois revogação dessa delação, porque assim, é todo mundo falando sobre o vídeo do Alexandre de Moraes, né? Ele pressionou o Mauro Cid, etc e tal. Aí eu queria ouvir vocês a respeito. Calma. Então, só vou voltar né? um passo, só para deixar bem claro para quem não conhece de processo penal. Então, o que a gente tem agora é o seguinte: a gente tinha uma investigação da Polícia Federal, agora a gente tem um início de processo criminal. Então, a denúncia é esse start para que possa... Começar com o recebimento da denúncia. Exatamente. Essas pessoas possam ser processadas criminalmente, certo? Então, a gente ainda está também numa fase bem embrionária, né? Por isso que o nosso tema aqui foi exatamente a denúncia, né? Então, mas vamos lá. Fala aí o que você queria dizer. Só acrescentar um ponto que eu vi o Celso Vilardi, que é um grande advogado, que é o advogado do Bolsonaro, falando que existem elementos mencionados na denúncia que ele não teve acesso. Então, tem alguns aparelhos celulares e algumas conversas que ele não teve acesso. E ele pediu e foi negado porque existem investigações em curso. Então, eu vi, inclusive, ele falando isso e dizendo que ele não está vendo uma grita da advocacia como tinha
lá na Lava Jato, que eu acho que precisa ter, que eu acho que a gente precisa falar disso. Ou seja, não dá para começar um processo com elementos de provas indicados na denúncia que a defesa não tem acesso. Ou seja, isso é o fim da picada, isso fere o princípio da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal. Se for verdade, está muito tudo. errado mesmo. Isso que eu tô falando. Muito. Eu acho que esse é um grave problema e vou acrescentar nessa questão aí, que eu acho que vai ter um problema, ou bastante discussão da defesa, se esses acusados serão julgados pela primeira turma ou pelo pleno. Até eu tinha colocado... Acho que essa questão... Vou já adiantar a minha opinião, porque eu acho que isso já está vencido, porque nós tivemos 381 pessoas já julgadas automaticamente e de forma automatizada pela primeira turma. E se isso for para o pleno, talvez tenha nulidade destes processos. Então, para evitar esta nulidade, eu acho que vai continuar na primeira turma, né? Mas, porque assim, aqui precisa... Eu acho que precisa aqui, o Ministério Público vai ter que enfatizar isto. A competência aqui é porque o Alexandre de Moraes era originário desta investigação, e aí tem por uma competência alargada, o Supremo é o competente, ou a competência é do Supremo porque o Bolsonaro era presidente. E aí essa é uma discussão jurídica que vai dar pano para manga, porque se falar que é por conta do presidente, aí tem que ir para o pleno. Agora, se falar que é por conta da extensão da prevenção, aí pode ser É a na primeira turma. turma mesmo, Aí mas é na assim, turma. E já mudou o regimento interno do Supremo depois do mensalão, exatamente para isso, para não parar o Supremo com Porque essas grandes ficou 6 meses julgando julgando um caso só, né? Exato. O pleno. Então, essa questão da competência, eu acho que também vão se bater nisso daí, né? Desde 2023, que voltou a competência para julgar ações penais originárias para as turmas, né? Exceto se for chefe de poder, chefe do Poder Executivo, chefe do Poder Legislativo, enfim, não é o caso. Então, mas então por que está no Supremo, né? Que muito se fala assim, por que está no Supremo se ele é ex-presidente? E o Lula foi julgado na primeira, numa vara de então, primeira mas instância. eu vou tentar resumir, porque assim, o Supremo passou a entender que tem competência para julgar casos de ataque ao próprio Supremo. Então, Tá no regimento interno. Está no regimento interno. Esse é um ponto. Então, esses ataques ao próprio Supremo incluem quem? A turma lá do 8 de janeiro e agora, mais recentemente, então, assim, mais recentemente, quer dizer, em termos de investigação que veio à tona, né? E essa agora, essa é por conta, então, de conexão, né? Mas todo mundo que está... Qual informação que você está dizendo aí? Não, veja só. Se essas pessoas que estão sendo denunciadas agora, Sim. estão sendo denunciadas, inclusive, como tendo participação nos eventos do 8 de janeiro, que o Supremo entendeu como sendo um ataque ao Supremo, é uma questão de conexão, vai todo mundo ser julgado pelo Supremo. A gente dá esse exemplo na sala de aula. Se eu for processado criminalmente, eu sou julgado por um juiz de primeira instância. A não ser, se eu cometer um crime com um juiz, juiz é julgado pelo TJ. Se eu cometer um crime junto com um juiz, eu e ele seremos julgados pelo TJ, apesar de eu não ter a prerrogativa de função. Mas aí a gente tem que só voltar um passo para trás, né? Porque a questão é você estabelecer essa competência por meio do regimento interno, você sendo vítima, né? Já estava lá, né? Então, e acho que essa é a questão. Já estava lá, mas assim, desde aquela época, a gente critica o fato de que se estabelece a competência do STF quando ele é vítima. Isso nunca existiu uma prerrogativa Não gosto de chamar o STF de vítima, mas eu entendi exatamente o que você quer dizer. Foi feito dentro do... crime cometido contra o... Ou dentro. Ou contra o dentro, né? Então, mas, né? É a mesma história lá do Daniel Silveira, quando ele foi julgado pelo próprio Supremo, né? E foi a época da pandemia, né? O seguinte, não, esse crime foi praticado dentro do Supremo. Como assim dentro do Supremo, né? Tava todo mundo... Não, mas veja só, quando você ataca um ministro, você está atacando o próprio Supremo, né? Então, a competência foi para o julgamento do Supremo justamente por conta disso. Mas aí começou o inquérito do fim do mundo e aí foi essa competência largada. Mas é verdade. É verdade. Começou esse inquérito do fim do mundo e aí o Alexandre virou como fazia o Moro no Lava Jato. Exatamente. Ou seja, tudo ligado é minha competência. Exato. Tudo tem conexão. E aqui tudo tem conexão. Tudo tem conexão. Então, mas aí precisa fazer o seguinte, porque na denúncia tem lá um introito
da gravidade das condutas e por isto é que estamos no Supremo. Agora, não é bem assim, mas né? Não, calma. tem lá uma historinha lá, né? Tem um introito lá, que é uma historinha. Eu acho que esse achei introito, conto. na verdade, fere um pouco o artigo 41, né? Porque fala que a denúncia tem que ser objetiva, né? Também acho. Esse introito, eu comecei a ler pelo introito, falei, gente, mas introito, daqui a pouco isso aí tá na primeira instância. E aí, promotor de justiça vai começar a fazer introito e contar a historinha da... Não, acho que tá errado. Achei Não tem- desnecessário esse introito. Politizou o tema mais do que já está Eu achei politizado. desnecessário. Achei absolutamente Isso aí eu inadequado. Achei aquele introito achei absolutamente desnecessário tudo. Bom. Assim, se tem fatos a serem acusados, não precisa explicar porque eu estou acusando. Só que a gente tá falando de É isso. turmas, né? No STF é bom explicar como funciona o STF nessa questão de turma. Só quem- é e quem rápida, são as né? turmas, né? São 2 turmas no Supremo, composta por 5 ministros, né? Primeira e segunda turma. Só não participa dessas turmas é o presidente do Supremo Tribunal Federal, porque ele tem outras funções, além de ser presidente do CNJ e a função administrativa. Mas é só isso que a gente está querendo retratar aqui, que quem vai julgar esse caso, inicialmente, é a primeira turma, a não ser que seja, por alguma razão que a gente desconheça ainda, vai para o plenário. E né? aí a gente pode Aí esclarecer vai que julgar. que a primeira turma não tem os 2 indicados pelo Bolsonaro. Isso, é importante também Então, dizer. assim, Os dois indicados pelo Bolsonaro estão na segunda turma. exatamente. Então, assim, estendendo ao pleno, ele ganha. Não ganha nada, estou falando. É uma presunção, participarão os 2 ministros Vamos que ser ele honestos indicou. aqui. Alguém acredita, primeiro, que essa denúncia não vai ser recebida? Alguém acredita? Então, isso é o que mais... Alguém acredita? Não, mas não. não tá. Você vai ser Eu acredito recebido. que vai ser Acho que recebido. com razão, tá? Acho que Primeiro com ponto, razão, assim, não, acho que também ok. acho que isso a gente tá, pelo menos na minha opinião, acho que eu também acho que a assim, gente que não- tem indícios para o recebimento da denúncia. Sim, Para acho que início da ok. ação penal tem, não sei no final. O mas- único ponto que eu acho que precisa ser chamado a atenção que eu disse é essa história que o advogado disse, afirmou categoricamente, ou seja, se ele não tem elementos que estão, não tem acesso às provas que foram mencionadas na denúncia, Eu quero falar de uma coisa não sobre pode isso ser aí. recebido para nada. Ou seja, precisa primeiro dar acesso a todas essas provas e se tem investigação em curso, assim, puxa, não dá neste momento Para oferecer. com uma denúncia posta, falar, gente, não, tem provas aqui que a gente não vai deixar você ver, porque pode ser contra a acusação. Mas esse não é o momento. Não, mas já eu tá quero, feito. eu quero fazer só uma observação. Muito se fala da delação, a gente já vamos falar da delação, né? Mas assim, porque a defesa não teve acesso à delação. Gente, é o seguinte, tá na lei. E assim, não foi inventado agora, está na lei, né? Lei que entrou em vigor. Aliás, essa lei foi sancionada, esse dispositivo que eu vou ler agora, foi sancionado pelo Bolsonaro, tá? Que foi do pacote anticrime, né? Pacote anticrime, que dispõe o seguinte: o acordo de colaboração premiada, que foi o que o Cid fez, e os depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia ou da queixa, sendo vedado ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer hipótese. Então, assim, não já é... foi liberado. Isso, mas assim... Mas o que eu tô falando Não, é disso. não pode o que antes, tá? só A defesa pedia antes, tá? Vocês veem jornal e assistem e ouvem notícia, enfim, o tempo todo. A defesa diz que não tá tendo acesso. Não ia ter. Não ia ter porque tem uma vedação legal. Tá legal? Então, assim, não podia ter. Esse é um ponto que eu queria chamar a atenção. Outro ponto para o qual eu queria chamar a atenção é que a Lei 12.850, que é a lei que trata das organizações criminosas e da delação premiada, da colaboração premiada, ela dispõe, né, que o juiz não participa da negociação entre delator e polícia ou delator e Ministério Público. Ele homologa ao final. E essa mesma lei dispõe que o delator ele vai renunciar ao direito ao silêncio. Então, assim, ele tem que contar o que sabe. Vem cá, gente, então, vamos fazer um acordo? Vamos fazer um acordo. Mas aí você conta o que você souber. Se a gente, a partir do que você está entregando... essa mesma lei fala que a delação por si só não serve. A delação serve como ponto de partida. E o que aconteceu no caso do Mauro Cid, por tudo que a gente ouviu e viu, né? A partir da delação, a polícia foi investigar. A polícia foi investigar e começou a encontrar coisas que não batiam com o que ele tinha contado, oferecido. Aí ele foi chamado para uma conversa, e aí tem a conversa com o ministro, tá? E assim, olha, vem cá, o negócio é o seguinte, eu, juiz que homologuei
a delação, posso revogar essa delação, porque a polícia está dizendo que você que está descobrindo coisas que são muito diferentes daquilo que você entregou. Então, assim, de fato, eu quero saber o que aconteceu de verdade. E aí, cobrar a verdade do delator não está errado. Tá legal? Então, assim, então, são pontos que estão na lei, tá? Não, só estou dizendo, mas tudo bem, estão na lei. Vamos só chegar a um ponto. Ou seja, a delação tem que ser algo espontâneo. Isso. O Cid, em algumas oportunidades, ele disse que a colaboração dele não foi espontânea. Ele que pediu para fazer delação, tudo tá? bem, não, eu sei disso. Eu só estou dizendo o seguinte, ele foi ouvido 6 vezes na Polícia Federal, em algumas delas ele disse que não estava sendo espontânea a sua delação e que quando a sua oitiva estava pronta antes dele chegar, ou estavam mudando a oitiva dele. Assim, eu não ouvi a delação inteira, estou falando aqui por partes e do que eu vi na imprensa, então tem isto. Agora, do que eu estou falando que não tem, e que não sou eu que estou falando, quem está falando é o advogado, que não tem, que ele não teve acesso, não tem nada relacionado à delação. O que tem são conversas entre os oficiais e o Bolsonaro, ou seja, trocas de mensagens de WhatsApp que ele não teve acesso, porque diz ele que estas conversas estão fora de contexto. Mas, Palavras do advogado, eu não estou aqui entrando em contexto. Estou falando o seguinte... Eu não sei em que contexto aquelas conversas seriam. Se tem prova... positivas, tem prova que a defesa não teve acesso integral, para mim não pode começar processo. Ou seja, primeiro dá acesso a ele e aí depois começa processo. Essa é a minha opinião. Ou seja, não dá para... Sob nenhuma desculpa. Até porque é o seguinte, né? Até poderia ter... Até você poderia imaginar alguma razão pela qual teria um sigilo enquanto estava na investigação. Mas a partir do momento que tem a denúncia e que o próximo passo é a defesa oferecer uma peça defensiva, de fato, não tem o menor cabimento a defesa não ter acesso a tudo que foi juntado aos autos em termos de acusação. Aí não tem. Inclusive a delação. A delação, a lei fala depois do recebimento. Mas já está liberada, né? Tanto Então, que já está. Já está liberada. Mas é importante também a gente dizer que essa ideia de que não pode ser liberada antes, ela vem justamente para que isso não tenha uma utilização política, né? De delação premiada nem para um lado nem para outro, né? Então, essa liberação anterior... a gente fica se questionando, mas se vem a lei e diz que não pode, então por que você libera antes, né? Mas vai ter a defesa vai ter acesso, ok, mas por que libera antes, né? Não, acho que vem por proteção, se libera antes não deixa prejuízo, ou seja, então o que você acha que é ruim? O quê? Libera a delação, então, teria prejuízo para acusação. É claro que isso tem a politização de a politização. O problema é a politização. A questão... Mas foi o que aconteceu lá na época do Antônio Palocci. Do Palocci. Foi por causa por isso que mudou. O dispositivo me parece também que o dispositivo veio com essa redação justamente pelo que aconteceu na época do Antônio Palocci. Isso, que foi aquela liberação na véspera da eleição e tal. Então, assim, se eu estabeleço... Se eu estabeleço um marco temporal para que... Se eu estabeleço um marco temporal para que a delação premiada seja colocada... seja dada publicidade à delação premiada, não teria por que ter sido liberada antes. Sim. E aí, assim... eu sempre falo isso e eu não consigo entender, assim, eu não consigo administrar, né? Se tem um jeito de fazer, por que ele não faz do jeito certo? Né? Se tem um jeito de fazer, por que não faz do jeito certo? É aquilo que a gente sempre falou. A gente sabe que o processo penal nada mais é do que a receita do bolo. É assim, é um procedimento que tem elo, né, de um ato com o outro, e tudo isso foi feito dessa forma, ou estabelecido dessa forma, para que houvesse um respeito a normas de caráter constitucional, de ampla defesa de contraditório. Se tem esse elo, se existe, se essas previsões estão lá, por que cargas d'água que você não... Né, que essas determinações não são respeitadas? Assim, em que medida que eu posso dobrar? E a partir do momento que eu dobro uma regra, você, não, mas é que nesse caso, né, que é o que a gente sempre criticou da Lava Jato, e eu acho que cabe a mesma crítica para todas as hipóteses em que essa regra for dobrada. Porque a gente já viu o desastre que foi a Lava Jato e a própria descredibilização do Poder Judiciário por conta da Lava Jato. Hoje em dia tem muita gente que não sabe, né, muito bem o que aconteceu e fala assim, e agora a Lava Jato acabaram com a Lava Jato. Assim, acabaram com uma coisa totalmente ilegal, né? Assim, em muitos pontos, totalmente legal. A gente não quer que acabe com o que é ilegal. E aí, por que de alguma forma, quando muda o lado político, a gente vai concordar com isso? Isso é um absurdo. Não, eu nunca vou concordar com você quebrar as regras. As regras estão aí, tem que ser respeitadas. Não tem mas jeito. eu tenho uma coisa que eu achei curiosa, tá? O quê? Que assim, quando
nesse vídeo que rodou aí, do Alexandre conversando com o Cid, falando sobre a delação, né? Apontando que havia divergências entre coisas que ele havia relatado na delação e investigações que a Polícia Federal levou a cabo. E ele falou, olha, assim, é uma última chance, tá legal? Assim, ou você fala a verdade, que tá na lei, você tem que falar, né? Ou eu vou revogar a delação. Tá na lei que eu tenho que revogar. Assim, até aí, não houve, acho, nada ilegal, ok? Mas tem gente falando que isso foi tortura nos grupos bolsonaristas, né? Isso foi tortura psicológica e tal. E achei curioso esse pessoal ser contra a tortura nesse momento. Entende? Vocês não acharam? Assim, não, vocês contra a tortura? Não, aí não. Meu, assim, de repente... Né? Não, mas é que eles são a favor da tortura do bem, né? Essa é a tortura do mal. É a tortura do mal. Assim, eu vejo... Não, se fosse no pau de arara, acho que eles eram a favor. Mas eles como era só uma intimidação virou verbal, a soninha toda pura ali agora. Ai, meu Deus, a tortura... Não acho que tenha sido, hein? Tá legal? Tô só fazendo a leitura sob o ponto de vista deles. Mas vocês... Enfim... eu tenho algumas ressalvas ali. Acho que a Jean andou mal. Assim, tem algumas falas bem questionáveis ali da fala do Alexandre de Moraes. Tem uma hora que ele estava ditando o que o Cid havia dito e o Cid fala, não, peraí, não foi isso que eu disse. Ou seja, e aí coloca o nome do Bolsonaro e o Cid fala, não, falei que foi ele, eu falei no final. Ou seja, não tá, não andou bem. Andou bem mal, achei. Isso a gente sabe também que acontece, né? Às vezes hoje menos, né? Com as gravações e tal. Mas a gente que vem de uma fase pré-gravações audiovisuais de audiência e tal. A gente já passou muita raiva da testemunha falar uma coisa e o juiz... E às vezes a gente tinha... Lembra quando era justamente aquela hipótese, né? Quando o juiz ditava, tudo bem. Pelo menos você tá ouvindo o que o juiz está ditando. Né? Mas já me aconteceu do juiz estar aqui, colhendo depoimento, então a testemunha fala e o juiz está digitando. E depois quando você vai ver o que o juiz... Sem escrevente, né? Sem escrevente, quer dizer, você nem ouve. Direto. Então assim, tá errado, né? Também tá errado. Né? Tinha delegacia também, muito isso, né? E aí, então... que o cara imprimia, falava, tá aqui o seu depoimento, o seu interrogatório, falava, mas isso. Demais, né? E a gente riscava e falava ganhou isso. O júri por causa de depoimento recorte e cola, que você põe um em cima do outro, mudava só o nome, o resto, era... Ou seja, era impossível, né? Agora, né? Com as gravações audiovisuais, isso fica um pouco mais claro, né? Fica um pouco mais difícil de você ter esse tipo de conduta. E esse tipo de conduta é absolutamente lamentável. Então, assim, no meu ponto de vista é o seguinte, o que você está falando? Eu vou colocar aqui exatamente o que você está falando. A partir daí eu decido se eu vou revogar ou se eu vou manter. Não dá para tentar fazer com que o que está falando seja diferente do que o que efetivamente foi dito. Né? Tá errado, isso tá errado. E aí, acho que se ele falou ou se ele não falou, e o Alexandre de Moraes entendia que, caso ele não falasse, era o caso de revogar, então revoga. É que na delação premiada, né? A gente já falou aqui de delação premiada, de colaboração premiada. Eu gosto de chamar de delação mesmo. É uma zona cinzenta, né? Do que é certo e do que é errado, né? Você falou uma zona cinzenta, eu achei que você ia falar que era uma zona. Não, é uma zona também. E é uma zona cinzenta mesmo também, né? Porque assim, você de aplicação na prática. Não, eu acho que a lei traz, né? Tudo que tem que ser previsto, a lei traz. Mas, assim, desde onde vem, né, o colaborador até o objetivo de quem está colhendo essa colaboração e tal, isso tudo, a imparcialidade de todo mundo ali, eu acho que fica um pouco... Tem um cheiro ruim, né? Você quer dizer, tem um cheiro ruim, mal, né? Tudo cheira mal. Eu acho que é um pouco de arrogância do Poder Judiciário como um todo, quando ele tem lá um regramento definido pela lei, que foi criada por deputados federais e senadores, e eles olham aquilo e falam assim, não, isso aqui não pode ser assim. Vou fazer do meu jeito. Vou fazer do meu jeito, porque eu sei mais de aplicação do direito do que esses caras que estão lá. Me parece um pouco de arrogância do Poder Judiciário nesse sentido. E não é só na colaboração permeada, é em qualquer outra... a gente pode... Não é o tema, mas a gente pode falar do juiz de garantias, que o Supremo retalhou como era desenhado e como ficou agora, né? Então, me parece muita arrogância. Retalhou muito. Muita. E aí a gente vê, né, a aplicação da lei, assim, com uma lei boa, como era, e aí o judiciário
faz uma cambalhota hermenêutica. Você quase falou um palavrão agora, né? Quase, eu me É que segurei. Eu me foi segurei. falado esses dias, eu estou zagando pra prisão, né? Foi falado também. Isso, aí eu me A segurei. propósito, eu queria propor uma outra coisa aqui, já que estamos... Vai, vamos lá. Antes do nosso tema acabar, do nosso tempo acabar? Posso chamar, vou fazer um adendo aqui, quando o Rafael estava falando me veio, que assim, o que mais me surpreendeu de tudo isso é o seguinte, que é querer dizer que não participou. Porque eu estou falando o seguinte, antes dos 381 as pessoas que foram condenados de forma automática no Supremo com os atos do dia 8, antes disto, a ala bolsonarista vinha na linha de que isto não foi golpe. Isto não foi tentativa de golpe. Era Isso o que não eu ia foi. falar. Desculpe. Não, então, eu ia propor essa. Deixa ele terminar, Eu isso aí. eu tô dizendo o seguinte, vinha com esse discurso, não, isso não tem golpe, isso era minha opinião. Não, eu estava falando da urna, isso não é nada demais. E outra, a gente tinha feito aqueles documentos, né? A minuta golpista? A minuta né? golpista, mas essa minuta era só uma proposta. A gente nem chegou a levar a cabo isto. E assim, agora, como todas essas pessoas já foram condenadas, então a possibilidade de você falar que não tem golpe é zero. E assim, todas as pessoas, agora é uma questão de autoria, né? Ou você participou disso ou você não participou, porque isto foi golpe e as pessoas que foram condenadas, as mais boazinhas, foram condenadas a 12. Com 2,7 solidários. Os piores, até agora, 17. Então, se você estava no poder de comando, se você participou disso, você vai pegar de 30 a 45 vai vir ou aí, 47. eu chuto entre 25 e 30, vai. Mas é um palpite. Mas você não se espantou com essa história de que... Quando eu vi o advogado do Bolsonaro falando, não, isso é gravíssimo, mas ele não participou. Mas ele batia no peito. Agora vem com esse papinho de que não participou. Eu tô falando só a cambalhota da mudança de postura. É o papo de que não houve golpe. Não, golpe, gente, só uma coisa, né? Eu era o valentão. Agora eu vou me esconder atrás das condutas. Olha, nem participei disso. Se fizeram de forma cobertada. A minha revelia. Eu nem cheguei a perceber que eles estavam fazendo essa história. Na verdade, sim, é importante dizer. Eu quero falar. Pode falar, então. Depois eu quero falar o seguinte. De tudo isso, eu concordo se a gente falasse em termos de discurso. Em termos de discurso, só tratando do discurso, realmente é absolutamente incongruente, né? Então, não era, agora é. Agora, o advogado, eu acho que a gente não pode colocar assim, agora o advogado vem falar, porque assim, o que vai... Deixa eu me corrigir aqui. Não estou falando que o advogado tá... Eu estou falando o seguinte, a versão apresentada pelo advogado que fala pelo Bolsonaro que me trouxe muita espécie, porque eu achei que viria com um discurso... Eu achei que viria com o discurso de que isto não era golpe. Continuaria negando o golpe. A tentativa de golpe. Agora, não dizer que eu, como presidente, fizeram isso nas minhas costas, que este é o discurso. Eu nem vi o Bolsonaro falando isso. Eu também não vi. Eu vi o advogado dele falando bastante, fala muito bem. É um gigante na área criminal, um grande advogado, fala muito bem. Mas estou dizendo assim, mais, acho que não tem só a história da delação, porque mesmo que essa delação seja anulada, me parece que ali tem elementos para manter a condenação da forma como a dos outros 381 ali. Me parece que sim também. Então, uma coisa que eu queria chamar a atenção para quem está assistindo e fala assim, mas escuta, foi uma tentativa. Então, a lei pune a tentativa de golpe, tá? Por quê? Se o golpe vingar, a lei vai punir que jeito, tá entendendo? Né? Então, a lei vai cair o por golpe, terra. Vai criar uma nova ordem. Exatamente. Então, assim, aí não vai punir ninguém, né? Assim, vai punir eventualmente aqueles quem sofreu o golpe. Aqueles que defendiam quem sofreu o golpe. Vigente. Gente, documentos dando conta de que eles queriam prender Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes. Quem era o outro? Presidente do Senado? O Rodrigo Pacheco? Rodrigo Pacheco. E aí tem assim... plano apreendido pela Polícia Federal com o assessor de Braga Neto dizia que Lula não subiria a rampa. E por aí vai. Então, eu acho que assim, mas não tinha arma. Como não? Eles estavam tentando cooptar as Forças Armadas, aparentemente, segundo a denúncia. Uma das forças, inclusive, o comandante de uma das forças, teria topado. Né? A Marinha comprou a briga. Mas não. A tropa está à disposição. Não tinha arma. Então, assim, acho que aqui é uma discussão lá que é uma bem técnica, na verdade. Que vai ser uma discussão que talvez a parte técnica caia um pouco por terra, mas é uma discussão bem técnica sobre a diferença entre ato preparatório
e tentativa, né? Então, assim, a linha que vai dividir aí o que era ato preparatório daquilo que foi início de execução, essa que vai ser toda a discussão, né? Porque, assim, isso já está claro. A gente já entendeu que o crime é de tentativa de golpe de Estado, de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. É um tipo penal diferente dos outros, em que se estabelece como consumado a tentativa de obter o resultado. Por razões Isso já óbvias, por né? razões óbvias. Por razões óbvias. Isso já tá detido em todo mundo, acho que todo mundo já entendeu. Acho que a questão que vai ser trazida é isso. O que é ato preparatório, né? O que pode ser considerado apenas ato preparatório e que no direito não é punido, e o que foi realmente início de execução para configurar a tentativa. Vocês tiveram Mas me parece, vocês viram sim, essas discussões? Mas me Eu parece acho que isso tá já bem está claro. julgado. Não, eu também acho. Isso o Supremo já julgou. Eu acho que está bem claro que teve tentativa, assim, que teve o crime, e diversos crimes, e que nós temos 381 pessoas condenadas por eles. Me parece, por exemplo, que aquela questão de tentar matar, né? O Ninguém tá Lula. respondendo, né? Pois é, porque ali me parece que era ato Isso. preparatório. Agora vem cá. Planejar a morte das pessoas seria a tentativa de golpe. Isso eu Com tava... o escopo de Exatamente. abolir o Estado Então, assim, Democrático de Direito, sim. É. Planejar a prisão, escrever os decretos, reunir os chefes dos comandos militares, né? Instigar as pessoas. Debatemos Eu sobre acho isso, que... né? então, Se assim, reunir para tal... se reunir para tal, e já é a assim- configuração disso. Ah, não, mas ninguém vai responder por tentativa de homicídio porque não tentaram matar. De fato, eu acho que assim, Tentativa não de houve homicídio, tentativa de não. homicídio, não estão... Veja, que fique claro, não tem nenhum dos denunciados respondendo por tentativa de homicídio porque o procurador entendeu, de forma bem entendida, me parece, que não se tentou matar ninguém. Não se deu Não início teve à execução de um crime de homicídio. Pensou Agora, nele. se Pensou deu nele. início ao crime de tentativa de abolição do Estado de Direito ou tentativa de golpe. Né? Acho que toda essa... A engenharia que foi criada e os atos que foram praticados, eu acho que, assim... É impossível você dizer que não, isso estava dentro da normalidade. Entende? Da cogitação apenas. Gente, nunca vimos, Não, né? eu só estou discutindo, eu vimos. só quis levantar aqui, eu sei que o do Supremo está dado e tal, né? Mas tem muita coisa dada no Supremo que a gente, com as quais a gente não concorda. Várias. Não estou dizendo que eu concorde, não. Eu só acho que, de qualquer jeito, assim, vai caber a discussão do ponto de vista, né? Vamos discutir o instituto. Eu acho que, do ponto de vista de discussão dos institutos, eu acho que ainda cabe uma análise um pouco mais aprofundada. A questão é a seguinte, se fosse um só, né? Acho que era mais fácil, né? Acho que o duro é somar esse com aquele, reunião, é isso aí, assim, todos esse balaio, né? A soma de tudo é que acaba, talvez, levando a essa interpretação. Eu vi uma entrevista do Lênio Streck que ele chama isso daí, ele fala que no direito alemão chamam isso daí de crime de empreendimento. É uma coisa que vem num crescendo, assim. Então o cara faz um ataque à instituição, amanhã, depois desse ataque, se faz uma reunião e assim a coisa vai num crescente. E o objetivo final, por isso o crime de empreendimento, é exatamente o que está na denúncia, que era a tentativa de não permitir que o eleito tomasse posse, ou que, uma vez tendo tomado posse, que fosse derrubado, por aí vai. E eu queria só falar que não é que eu concorde com esses julgamentos Sim. automáticos que eles fizeram desses processos do dia 8. O que eu estou dizendo é o seguinte, me parece que já foi julgado. E a sentença de qualquer uma destas pessoas pode ser usada aqui, porque é um negócio coringa total, assim, serve em qualquer processo relacionado a este assunto, com alguns pequenos ajustes, e nesse caso me parece que aqui vai precisar de alguns ajustes, principalmente na dosimetria, e as penas serão altíssimas. E já tem gente dizendo que esse processo vai acabar até o final do ano. De 2025, eu né? acho difícil. Acho um absurdo, mas difícil. se a gente pensar que não deram o prazo de 83 dias para fazer a resposta, então assim... O advogado do Bolsonaro disse que o Ministério Público demorou para fazer essa denúncia 83 dias. Então, que ele queria o mesmo prazo para fazer a resposta. Me parece muito razoável. E mais, a gente que já atuou em grandes operações, a gente sabe que estes prazos de 15 dias, eles são alongados por conta da complexidade, o tamanho da caso, investigação e de tudo isso. Então, assim, me parece que fixar agora os 15 dias é o tiro no pé total. Ou seja, não vai...
atrapalhar o curso do processo, o bom andamento do processo, dá os 83 dias para defesa, ou mesmo 90 dias, assim, eu acho que Vou dar um palpite. tem o direito, mas acho que vai ser difícil reverter isso. Não, já Mas é- já fizeram o pedido e o... Já negou. Não, mas vai pro negou. pleno agora. Vai, mas eu vou dar um palpite. Palpite. Tá. Acho que só sai condenação depois das eleições do ano que vem. Acho. Palpite. Eu não sei. Não sei. Demora, né? Mas você tem visto... Ó, eu vi Mas é aqui- palpite, tá? Ó, eu vi aqui na acusação, tem 6 testemunhas. Nesses casos, eles estão expedindo precatória e pedindo para o juiz federal fazer as oitivas Isso. em 30 dias. Então, ou seja, expede-se carta precatória e fala o seguinte, em 30 dias tem as 6 oitivas prontas. E aí já podem ter as oitivas das defesas. Ou seja, Gente, mas não 8 réus, processo dessa complexidade, Não tem duvido. chance de alguém pedir alguma perícia que o Supremo entenda que possa ser necessária e a o coisa difícil- enrolar? o Não, que- não, tem o que eu- chance. o que eu acho é que o Supremo não vai este ano entender não, que seja nada mas- necessário e vai deferir Antes da também eleição acho. também, eu acho que Acho que tem sai algum- julgamento. Você acha que sai antes? Antes da eleição. Não sei. Eu acho que eles vão tentar forçar para que faça. Eu acho que não vai conseguir mesmo, porque tem advogados grandes aí, né? De qualquer forma, eu acho que assim, essa história de que o Bolsonaro insistindo de que ele vai ser candidato, gente, não vai. Né? Também acho que não. Não vai. Acho que não vai conseguir. Por um motivo ou pelo outro. Assim, Eu ele já tá acho- inelegível, né? De qualquer forma. O que eu penso que a gente vai ter que voltar aqui com as cenas dos próximos capítulos. Por enquanto foi a denúncia. E aí vamos ver, né? Conforme a coisa foi andando, a gente vai vendo se tá de acordo com a regra, se não tá, se serve, se não serve. Mas por hora eu acho que a gente fica por aqui. E cenas dos próximos capítulos aí da vida real. O que vocês acham? Vamos ver. Vai ser um processo bom de acompanhar. Vai isso ser um processo bom de bem acompanhar. curioso. Vai ser E legal. eu acho que é importante a gente conversar sobre ele do ponto de vista jurídico, porque já vai ter muita gente analisando sobre outros pontos de vista e, né, eu falando dele, não, nem analisando, né, falando dele sobre outros pontos de vista, e eu acho interessante a gente trazer aqui o ponto de vista jurídico. O tio do Zap já escreveu que agora com a eleição do Trump... Vocês não viram? Eu vi. Eu acredito, né? A Universidade do Zap Zap já tá aqui, ó. Entendeu? A toda. A toda. É. Meninos, obrigada. Voltamos na semana que Valeu. vem. Obrigado, Até gente. lá. Tchau, tchau. Gente, tchau. Beijo. Tchau. Tchau.